Pronto, estamos ao vivo agora. Oh, maravilha. Com a câmera meio torta agora, porque eu estava mexendo ali, mas agora a gente está ao vivo. Bom, então vamos lá. Boa noite a todos, né? Boa noite a todos que nos acompanham aí nessa saga de professores em tempos de pandemia. Boa noite, Josafá. Boa noite, Rafael. Uma Boa honra noite. ter o Rafael aqui com a gente para poder conversar hoje. E aí, só comentando um pouco sobre o projeto, né? O objetivo do projeto é trazer à tona as experiências dos nossos professores. A princípio, nós acabamos entrevistando professores da Escola Estadual Educador Pedro Cia, onde nós estávamos ali tentando colocar a percepção e as vivências do que os professores da unidade onde a gente trabalha estão passando durante essa pandemia. E aí agora a gente resolveu estender esse projeto e alcançar outros profissionais de outras unidades. Então hoje a gente recebe aqui o Rafael para poder comentar sobre as vivências dele, né? O que é ser um professor em tempo de pandemia e através das vivências dele ter um marco na história e de alguma forma deixar o registro aí para as gerações futuras do que a gente acabou vivenciando e não ser apenas. Aqui a gente não está sendo mero espectador, mas nós estamos sendo protagonistas da história, ajudando a escrever e deixar o registro da história. Então, Josafá, pode continuar aí Boa a sua. noite. Boa noite para todos, para todos, né, que estão conosco aqui. A Patrícia já está aqui, né? A Patrícia Marques esteve conosco ontem. Boa noite para o Júnior, Rafael. É uma alegria muito grande ter o Rafael. O Rafael é meu amigo, né? Quando eu cheguei ali no Lacerda Franco, fui muito bem recebido pelo Rafael, fiz uma amizade muito boa com ele. E para mim é um prazer, professor de português, cara muito criativo, muito amigo dos alunos, e com certeza será uma fala muito importante, muito divertida hoje, né, Rafael? Pode falar, Espero que sim. Rafael. Eu sou o Rafael, trabalho em Paranapiacaba há 10 anos e é uma experiência assim bem diferente. Eu já trabalhei acho que, sim, por cima, umas 10 escolas aqui em Santo André e o Lacerda Franco é a escola que eu escolhi para me efetivar. Que legal. Então, já temos a primeira pergunta, né, para o Rafael, que vai ser colocada aqui. É o programa Professor em Tempo de Pandemia, uma continuação do primeiro programa que nós fizemos, né? E, com certeza, esse programa, esses vídeos, essa nossa fala, né, do lado do professor, com certeza servirá para muitas pessoas que estarão ouvindo nesse momento e posteriormente também, né, depois, daqui a 40 anos, vão buscar a entrevista do Rafael e vão descobrir o que o Rafael estava passando por esse momento tão difícil, né? De que maneira ele estava passando, suas emoções, como ele estava se comportando diante desse afastamento, ok? Então, cadê a primeira pergunta aí, Júlio? Manda aí. Só um minutinho, Josafá, aqui tá com um probleminha ainda aqui no site. Tá com probleminha? Tá bom, então. Mas a gente espera um pouco. Qual que é a primeira, Júlio? Pode fazer aí. Você está vendo aí, pode fazer você. Beleza. Calma aí que eu vou dar um outro jeito dela aparecer aqui na tela pra gente. Só um minutinho. Igual eu fiz Tá ontem, bom. eu vou fazer hoje aqui. Quer ver? Calma aí que eu vou tentar aqui. Só um minutinho. A gente espera. Só um minutinho, Josafá. Estamos aí. E vocês que estão conosco aí, né? Muito obrigado pela presença de vocês. Nós estamos fazendo essa live já faz um bom tempo, né? Com os professores, como o Júnior já falou. Primeiro com os professores da Escola Pedro Cia e agora com nossos amigos, né? Nossos companheiros. Já tive o Cleiton aqui, já tive a Patrícia, agora o Rafael, tive o Luiz, né? Uma fala muito boa, o Luiz esteve conosco aqui. E agora, mais do que justo, o meu amigo aí, Rafael. Olha a Patrícia aí, ó. Boa noite, Patrícia. Patrícia! Patrícia estava tremendo depois. Patrícia estava tremendo no começo, depois ficou bem à vontade, né? Falou bem à vontade, foi muito bom, né? Foi muito agradável falar com a Patrícia mesmo. Mas vamos dar essa continuação.
e com certeza será bem interessante a nossa fala nessa noite. Então, eu vou fazer a primeira pergunta aqui, Josafá, para a gente... Pode fazer. Então, a primeira pergunta, Rafael, é sobre a importância da figura do professor, tendo em vista que o professor é uma figura extremamente importante, né? A gente sabe que nós somos exemplo e espelho para vários estudantes, e num tempo como esse, como é ser professor e qual é o papel a desempenhar o professor nesse contexto, né? E qual é o papel que o professor acaba tendo nesse contexto todo de pandemia? Eu acho que o professor foi realmente bastante importante nesse período, que ele realmente foi o espelho de como a gente deveria agir na sociedade nesse momento, né? Porque ninguém nunca viveu nenhuma pandemia e a gente precisa de algumas bases, alguns pontos para se identificar. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que o professor não precisa criar aquele personagem como se fosse um super-herói. Teve muito professor que deve ter passado por muitas dificuldades, né? Eu acho que foi muito mais fácil, por exemplo, para quem tinha facilidades com tecnologia, com a internet. Isso fez com que o trabalho fosse, em vez de ser um desafio ruim, foi um desafio bom, no exercício de criatividade e tal. Isso acaba passando também pro aluno, né? Mostra que a gente não está parado, a gente não está engessado, né? A escola às vezes dá essa ideia de que tá tudo muito, muito engessado há muitos anos, mas na primeira oportunidade a gente consegue se reinventar e se reinventar bem. Beleza. Josafá, vou tentar colocar aqui sua pergunta, mas qualquer coisa eu mandei a pergunta no seu WhatsApp, tá? Mas eu vou tentar colocar ela aqui. Quer ver? Vamos ver se vai agora. Acho que vai, porque eu estou conseguindo colocar os comentários do pessoal aqui na tela. Na verdade, é a quinta, né? O papel do professor, né, Rafael? O papel do professor nesse contexto de dúvida e medo, né? Isso, nós sabemos que nós estamos passando um momento bem difícil, né? Na questão do medo e da dúvida, e o papel do professor diante dessa situação. É isso que o Júnior falou? Foi isso, Júnior? Isso. Foi isso. Tá? Então, agora o próximo é o que esse momento deixará de bom para o futuro. O que é que você entende que esse momento vai deixar de bom para o futuro? Muitas pessoas têm dúvida, né? Existe duas falas, né? Alguns professores falaram que realmente não tem nada de bom para o futuro, outros acharam alguma coisa boa para o futuro. E qual a sua posição diante dessa pergunta, Rafael? Qual esse momento deixará de bom para o futuro? Eu acho que esse momento foi de autorreflexão. Acho que ninguém passou pela pandemia sem questionar como a gente vive em sociedade, como a gente convive dentro da família, qual é a nossa relação entre as pessoas, até do nosso trabalho. Eu acho que foi, lógico, né, não foi um momento bom, né, porque milhares de pessoas acabaram perdendo a vida, né, mas aqueles que puderam ficar em casa, aqueles que conseguiram sobreviver a tudo isso, eu acho que vai voltar de uma maneira totalmente diferente. Acho que é impossível você passar pela pandemia, pela quarentena, e não voltar uma pessoa, espero, melhor, né? É o melhor. Na verdade, né, o Rafael, essa resposta nossa é complicado. Parece fácil falar, mas não é tão fácil assim, né? Porque o que tem de pessoas usando esse momento para tirar dinheiro das pessoas, né, para roubar. Hoje mesmo teve aí uma intervenção da Polícia Federal. Os caras conseguiram roubar mais de 1 bilhão, né, da saúde, né? Então, aí, às vezes, fala assim, essa pandemia as pessoas serão melhores, né? Serão mais humanizadas, mas ao mesmo tempo a gente olha para esses caras e fala, meu, caramba, como é que o cara pode tirar dinheiro do momento tão caótico como esse, cara, montar uma quadrilha, pessoas que foram colocadas no governo por voto direto, né? As pessoas votaram nele, voto de confiança. Então, é muito complicado, né, Rafael? O que vai deixar de bom?
Mas essas pessoas, elas não eram boas antes, né? Elas não passaram pelo questionamento, né? Acho que o questionamento dessas aí era como me aproveitar da situação para ganhar mais, né? Mas ia ser assim mesmo se não tivesse pandemia, né? Algumas pessoas têm essa atitude, né? Mesmo tudo bem que foram bilhões, né? Mas às vezes essa atitude se repete com centavos, 10 reais. Só talvez colocou a lupa ali no lugar e potencializou esse problema dela, né? Mas ao mesmo tempo a gente está vendo, né, quem são essas pessoas. A gente está conectado o tempo todo. Se a gente estava conectado antes, eu acho que a gente está conectado muito mais agora, né? Mais ainda, né? Mais ainda. A tecnologia, ela ajuda, né? Ajuda. Uhum. Legal. Porque ao mesmo tempo que você está, de repente, preparando uma aula, aí você consegue pegar essas notícias em tempo real, né? E ao mesmo tempo é triste, né, quando a gente vê quanta podridão ainda existe, né? Bem, mas pelo menos os meus questionamentos espero me tornar uma pessoa melhor. Eu também, Rafa, eu também. Eu estou lutando para isso. Olá, Júlio. Rafael, tem algumas pessoas comentando aqui no chat, né? Tem a Patrícia, né? Que infelizmente eu não consegui ontem participar, aparecendo aqui na telinha, tive problema na minha internet. Então ela está comentando aqui que você tá nervoso e a Guilherme está dizendo que você está muito sério. Eu tô muito sério. Ele não é sério, o Rafael não é sério, isso aí eu sei. Eu não pensei em nenhuma piada. Logo vai pensar, tem tempo aí. Vou pensar uma piada, eu vou fazer. Rafael, e assim, pensando nisso, né, a gente sabe que esse volume imenso de informações que a gente acaba recebendo, né, cotidianamente, porque assim, ao passo em que a gente se preocupa com todos esses contextos que nos cercam, todos esses problemas, né, de ordem sanitária, de ordem social, política, econômica, são várias informações que acabam chegando até nós, né? A gente recebe essas informações e muitas das vezes a gente também vai atrás dessas informações e fora as questões relacionadas ao trabalho, né? Então, é muita informação, é estudante que a gente tem que ir atrás para poder saber se está tudo bem, para poder informar sobre a atividade. E aí eu queria saber de você, o que você está fazendo para tentar, de alguma maneira, se distrair, para de alguma forma relaxar, né? De algum entretenimento que você já tinha ou que você, né, acabou descobrindo durante a pandemia. Eu acho que durante esse período teve semanas que eu senti que estava sobrecarregado de informação, como se o cérebro ficasse um pouco mais lento depois de assistir muito vídeo, ler muito texto, muita notícia na internet. Eu achei que estando em casa eu leria mais, mas eu percebi que eu diminui um pouco o ritmo da leitura, mas ao mesmo tempo eu acho que eu li melhor. Não sei se dá para entender mais ou menos isso. Em vez de ler muito, eu li menos, mas li coisas que eu achei que foi melhor aproveitadas por mim. E eu sempre gostei de séries de TV. Eu também achei que eu ia assistir mais séries, mas eu também foquei em séries, de repente, séries específicas naquela semana, em vez de assistir muita coisa ao mesmo tempo. E eu acho que isso ajudou, né, de certa forma, a passar, né, e tentar dividir aquela questão, né, eu tô trabalhando, eu tô em casa, mas aí você tem que fazer aquela divisão do tempo para poder realmente se divertir, né, para poder relaxar. Perfeito. Porque, na verdade, se a gente não tivesse cuidado, né, Júnior, para se distrair, para brincar, né, jogos, né, o Júnior gosta de jogar, né, Júnior? Ele gosta de jogar. Eu não sei jogar porque eu não tive vivência, né? Então, na minha época, nem um Atari eu nunca tive na vida, né? Quem tinha Atari era o boizinho, e eu não era. Então, eu nem o Atari eu joguei. Então, quer dizer, cada um tem que começar a participar, se envolver em atividades que realmente venham trazer prazer, porque senão a gente acorda às 8 horas da manhã e dorme 10 horas atendendo o aluno, né, focado somente no trabalho, né, mesmo a coordenação falando, você acompanha o seu horário, faça o seu horário, mas o aluno te liga, né, precisando de alguma coisa, você
não vai falar não, você vai e atende o aluno. Então, se a gente não tiver cuidado nesse momento, a gente acaba realmente tendo essa grande problemática aí de ficar sobrecarregado, né? Mas nós estamos também diante aí de um momento de muito fake news, né? Muito fake news. Então, as notícias falsas, aí a gente às vezes se questiona, a gente começa a se questionar. É falsa, né? Quem está falando que é falso? Né? Aí esse dia eu falei para o moleque, ele mandou um vídeo para mim, eu falei, fake news. Professor, mas como que é? Não, eu fui pesquisar, existe site sério que a gente consegue pesquisar. Ele falou para mim assim, mas quem falou que é sério? Aos alunos do Júnior, né? Os caras questionam tudo, cara. Quer dizer, então nós estamos vivendo esse momento aí, um aumento exponencial de fake news. E como que você faz para se manter informado nessa pandemia, né? Nós temos duas linhas. Temos aquela rede televisão que somente fala quantos morreram, né? Não fala quantos conseguiram se recuperar, que é uma notícia boa também, dá um alívio. Né? Você olha assim, pô, mais de 1.000 morreram, né? Mas de repente, outros tantos de pessoas saíram dessa situação. Então, diante dessa, nós temos aí a descrença na vacina que vai sair, né? Pessoas que estão falando que não vão vacinar porque a vacina da China tal, né? Tem vírus. Então, é uma loucura de informação, né? É uma coisa louca de informação. O que nós podemos fazer, Rafael, nesse momento de tantas notícias falsas, de tantas coisas terríveis que têm acontecido na questão da tecnologia, na questão da informação, né, para os nossos alunos e para nós também. Uhum. Eu, às vezes, quando eu estou no Facebook e parece que soa aquele alarme, né? Você vê a notícia, aí você questiona, mas por que essa notícia tá aqui nesse momento, né? Aí, geralmente, eu abro umas 5 abas diferentes para ir analisando qual é o motivo da pessoa ter postado, tal. E geralmente eu vou lá e eu falo para a pessoa que é fake news. Mas eu tento também ser educado, né? Porque às vezes a fake news ela é muito bem feitinha, né? Porque aí eu entrei, por exemplo, eu vi uma mensagem, eu acionou o alarme, aí eu comecei a pesquisar e não foi na hora que eu percebi, que eu encontrei a resposta, que era fake news. A imagem era de um lugar, a mensagem era de outra, mas a mensagem não era totalmente falsa, mas era muito exagerada e querendo causar pavor na sociedade. Aí eu comentei e tal, a pessoa, mas tem gente que não leva tão de boa assim, né? Quando você entra no Facebook da pessoa e cutuca, né? Que eu acho que algumas pessoas, acontece de você postar sem querer, mas algumas pessoas elas querem justificar algum ponto de vista específico. Então aí quando você mexe com o orgulho dela, aí ela começa a achar que a sua opinião não tem valor nenhum, né? E prefere ficar com a fake news. Mas mesmo assim, acho que no futuro, nas escolas, a gente vai ter uma aula específica só para trabalhar fake news e quais as motivações por trás dessa ou daquela mensagem. A tecnologia hoje, né, a aula de tecnologia e inovação, ela serve também para isso, né, para a gente falar sobre esse assunto, né? E você falou algo muito interessante sobre o radicalismo, né? Nós vivemos hoje, infelizmente, num país totalmente radicalista, né? Existe um grupo do lado, um grupo do outro, e vive se degradando, né? Cada um com suas ideias próprias, né? Como se fosse uma religião realmente. E realmente, você falou uma coisa que eu nunca tinha pensado. Tem pessoas que eles colocam fake news para rodar, né? Para compartilhar, sabendo que né? Mas aquilo justifica a sua ideia, o seu pensamento, a sua crença, né? Então ele coloca sabendo, né? Mas aí a pessoa poderia, por exemplo, falar que era a opinião dela, né? Não teria problema, né? Mas aí ela querer jogar uma fake news para tentar convencer, mas convencer com mentira, aí acabou com com o posicionamento dela. Agora você, Júlio. Vamos lá, próxima questão aqui para o Rafael. Mais uma vez aqui esclarecendo, tem um pessoal que está mandando mensagem aqui, mas mais uma vez ele travou, não sei o que aconteceu, mas a Patrícia, ela falou que
tudo bem, né, ela fazer uma outra entrevista em que eu esteja junto com o Josafá entrevistando ela, então, beleza, Sim. Tá bom, tá certo. Aí ficou travado aqui no da Malu, que trabalhou comigo lá no Paulo Emílio, né? Ficou parado aí no Rafael, enfim. E aí tem um pessoal comentando aqui. A Gileane também está comentando aqui, dizendo o seguinte, né? Rafael, recomenda uma série pra gente. Tem alguma série boa para recomendar? Tem algumas interessantes, né? Algumas pessoas falaram assim, na época de pandemia eu vou assistir coisa levinha. Eu acho que eu fiz o contrário, apesar de ter assistido coisas levinhas, mas assisti umas coisas meio pesadas, assim, que levantam uns questionamentos sérios, né? Eu acho que assim, no ponto assim, de série leve, teve uma série antiga que todo mundo comentava, mas eu não assisti no período, assisti agora que ela apareceu no Netflix, que é Community, que é sobre uma escola comunitária nos Estados Unidos e um grupo de estudantes, mas eles nunca vão lá para estudar. E a coisa só faz sentido mesmo quando aquilo lá vira muita loucura em referências de filme e outras séries. Sim. Essa foi a série leve, assim, que eu dei bastante risada, foi para relaxar. Aí teve uma série que eu assisti que era um pouco mais pesada, que era I May Destroy You, que é uma série da HBO falando sobre assédio, violência, e sobre como isso em todos os pontos da sociedade. Foi uma série que eu dei uma pausa no meio assim, para depois voltar, porque maratonar eu acho que não ia ser tão legal assim, não. Mas acho importante, né, assistir umas coisas, às vezes, que questiona, né, a sociedade, né, e os nossos posicionamentos, né. Eu peço licença também para poder indicar, né? Eu assisti a 13ª emenda que tem na Netflix e fala sobre o sistema penitenciário norte-americano, que em certa medida é muito parecido com o sistema penitenciário brasileiro também. Então tem bastante coisa para a gente refletir e analisar o porquê de determinado público estar preso, né? O porquê que a cor da pele e determinados estratos sociais são geralmente essas pessoas que estão ali dentro das prisões. Então, fica aí também, né, uma recomendação do professor Júnior, né, de maneira despretensiosa, mas assim, tipo, quem puder assistir, assista, que é muito bom também. Recomendam aí, Josafá, uma série ou um filme aí para nós. Eu tô assistindo 24 horas, cara. Nossa, que na verdade eu tô novamente, né? Que eu tinha assistido já, só que minha família não, eu tinha assistido sozinho. Aí eu comentei sobre esses episódios, né? Eles quiseram assistir, estão assistindo novamente, mas para mim é como se fosse a primeira vez. Eu gosto demais de filme policial, né? De pesquisa, suspense, né? Trama também, né? Americana, tal, terrorismo, né? Eu gosto bastante desse tipo de filme. Mas uma coisa, Júlio, tem uma pergunta aqui para o Rafael. A gente estava conversando nos bastidores, né? Não sei se o diretor vai permitir eu fazer essa pergunta, mas aí. Rafael, você sempre foi muito contrário a celular, né? É difícil, às vezes, até te encontrar, né? Eu quero falar com o Rafael, mas o Rafael não estava, né? Não tinha celular, não gosto do celular. Hoje mesmo eu comentei com você é inimigo do celular. Passo a mensagem na segunda para responder na outra segunda, né? Se ele conseguir ver, né? Mas agora, Rafael, nesse momento que a tecnologia é tão importante, como é que você tem feito? Eu, na verdade, comprei o celular quando começou a pandemia. Eu nem tinha começado a aula online, aí eu já suspeitei que ia ter essa coisa de conexão. Eu falei assim, não, eu preciso entrar em contato com a escola, né, com o grupo da escola, para poder me informar o que está acontecendo, né. Aí eu fui lá e comprei. Rafael, só te cortando. Eu já saí de Paranapiacaba, vai fazer uns 2 anos. Desde aquela época você estava sem celular? Sim. Meu Deus! Calma. Até caiu o celular. Fiquei abismado agora, celular. Responde aí, Rafael. Então, mas eu acho que me ajudou a equilibrar essa relação com o celular. Tudo bem que eu demoro um pouco para responder, né?
Mas hoje eu tinha que ir no banco, pagar umas contas e fazer umas coisas no mercado, né? Eu fui escutando o podcast, aí de repente a minha internet acabou e aí não rodou mais. Aí eu desliguei o celular. Acho que foi por isso que eu também fiquei um tempo sem ver as mensagens. Mas eu acho que me ajudou nessa questão de que quando eu tô fazendo uma coisa, eu tô fazendo essa coisa. Quando eu tô no celular, eu tô no celular, né? Porque senão o celular começa a dominar muito, né, a sua vida, né? Eu vejo pessoas, por exemplo, que fica conectado o tempo todo e a vida ali nas redes sociais não necessariamente é a sua vida real, né? Mas eu gosto do celular. Mas a tecnologia, hoje, você vai concordar comigo que a tecnologia é a nossa forma de ensinar hoje, né? É a nossa forma, não existe outra maneira. Como é que você se envolveu? Eu estou vendo aí alguns projetos seus aí no Face, né? Bem legal, alguns podcasts, né? Alguma fala sua bem legal. Mas como que você já sabia, você já estava envolvido nisso, ou você precisou aprender para que pudesse colocar em prática? Em relação à edição, eu já tinha feito o curso de cinema e vídeo, né? Então eu sabia bastante essa questão. Aí eu lembro que eu não curtia a edição de áudio, eu achava muito mais complexa. Aí teve um dia que eu entrei na internet, aí procurei, sabe, aquelas frases, como editar áudio em 5 minutos? Aí eu vi os pontos, vi que era igual editar vídeo, aí eu comecei treinando. Se você, por exemplo, comparar os primeiros episódios com os atuais, a edição tá completamente diferente. Mas foi aquela coisa de você ter a noção e ir aprendendo mesmo na prática. Mas aí a outra questão, eu gosto de mexer no computador, no celular, eu acho que a tela muito pequena me tira aquela agilidade de poder trabalhar e ser de repente mais criativo. Mas tem gente que curte muito, né, fazer edição direta no celular. Eu acho mais complexo. Legal. Júnior. Opa. Rafael, as nossas perguntas aqui já meio que pré-programadas, elas encerraram, né? Mas assim, eu queria fazer uma pergunta sobre a questão tecnológica, né? Tipo, eu fiquei curioso porque você comentou que durante um tempo não usou celular e tudo mais. E aí eu queria saber qual foi a sua maior dificuldade, porque pelo que você comentou, você teve assim, você tinha uma certa facilidade de manusear determinados programas, softwares, e acho que inclusive, tipo, acessar determinadas ferramentas para você era tranquilo. Mas teve alguma coisa que foi assim, tipo, para você, assim, caramba, eu acho que eu me enrosquei nisso aqui. Teve alguma ferramenta, algum aplicativo, software que a gente meio que foi obrigado a utilizar durante esse período e que você talvez tenha travado nele? Travado, não sei se seria a palavra, por exemplo, que eu nunca tinha mexido no Google Sala de Aula, né? Foi a primeira vez, então foi todo um aprendizado, né? Mas como o aprendizado era geral, eu acho que eu fui mais tranquilo também. E hoje em dia, qualquer vídeo no YouTube te explica bastante coisa, né? Te dá a base para você poder mexer de verdade e aprender, né? Com a experiência. Aí, assim, lógico, passou depois de 2 anos, surgiram outros aplicativos que antes não tinha. Por exemplo, o TikTok, né? Nossa, deve ser uma mídia interessante. Aí, 10 minutos depois, eu decidi que eu odeio o TikTok. Eu costumo dizer que eu não tenho mais idade pro TikTok, mano. Eu acho que deve ser isso. Eu não tenho mais idade pro TikTok, sem chance. Eu não tenho mais idade, não tenho mais paciência com aquilo, na verdade, né? Mas tem pessoas que fazem excelente trabalho, né, com o TikTok, não, né? Tem gente que faz excelente trabalho. Feitas, né? Tem gente que faz de repente, uma ediçãozinha. Até na hora da edição, que eu tentei gravar um vídeo e editar, eu tive dificuldade de editar no TikTok. Eu falei assim, não é possível. Tinha que ser algum editor parecido com qualquer editor de vídeo, né? Rafael, a nossa fala tá terminando, mas você não contou nenhuma piada, cara.
Não pensei em nenhuma piada. Você não está descontraído, você ficar descontraído para contar piada. Mas, ó, de qualquer maneira, Rafael, eu quero agradecer realmente a você, né? Quero agradecer a tua presença. E antes de finalizarmos, eu quero que você traga uma palavra, né, para os seus ouvintes aí, o seu fã-clube, né, que está aqui hoje, né, te acompanhando, os teus alunos, né, os familiares. Nós sabemos que é um momento difícil, né, muitas pessoas têm perdido pessoas queridas, né, um momento crucial para a questão do preconceito hoje no nosso país, que tem demonstrado uma violência terrível, né, em todos os aspectos, pessoas intolerantes, e nós temos vivido isso aí. Né? Então, eu quero que você traga uma palavra aí, um ponto de vista seu dessa realidade, dessa triste realidade que nós temos vivido. Pessoas que têm vivido, têm negado a doença, negado o problema, né? O negacionismo, né? Então, toda essa estrutura aí tem trazido aí um descontentamento, né, muito grande na gente que é educador, que é professor, que é referência para os alunos, né? Então, nós ficamos até um tanto descontente com essa situação, não sabemos o que fazer, né? O que nós podemos fazer é continuar batendo na mesma tecla, né? Aconselhando, direcionando os nossos alunos. Mas qual que seria a sua fala? Não somente para os teus alunos, mas para os teus ouvintes, né? Nesse momento de pandemia, para que daqui a 40, 50 anos, quando a gente for buscar esse vídeo aí, a gente possa entender, nossa, né? Era isso que eles estavam passando. Eu espero que as pessoas aproveitem mesmo esse momento para fazer uma reflexão, buscar o conhecimento está espalhado pela internet, mas se você souber levantar as questões, primeiro pessoalmente, né, primeiro internamente, você vai encontrar várias respostas, seja de um grupo específico de pessoas, seja de outros comunicadores, de outros filósofos. De repente, a questão seja essa mesmo. É o momento da gente levantar questões filosóficas sobre a vida. Sobre a vida de uma forma pessoal, a vida em sociedade, a forma como a gente encara o trabalho, o tempo livre. Que só a partir desses questionamentos a gente vai conseguir mudar, né? E talvez, lógico, eu gostaria que todos os professores pudessem mudar o mundo, né? Mas, de repente, se a gente conseguir mudar a gente mesmo, a gente seja o exemplo para as outras pessoas mais para frente começarem a também praticar essa mudança. Eu lembro que eu vi esses dias em algum canal mais voltado para essa questão filosófica e sobre a sociedade, ele disse que todo esse questionamento, ele não é uma coisa prazerosa. Questionar e tentar evoluir vai doer. Talvez é isso que o mundo está passando, o mundo está sofrendo, porque a gente precisa mudar para, de repente, salvar um pouquinho ele, né? Que a gente vê queimada, vê gente negando o que está aí, né? Que é visível. De repente, a gente precisa ter essa mudança mesmo para seguir em frente, né? Metanoia, né? Mudança de mente. Seria algo necessário. Ô, Rafael, quero agradecer a você, porque você aceitou o nosso convite, né, Gil? Muito bom, muito legal a sua fala, a sua presença aí. É bom dar risada com você. E eu quero realmente agradecer a você. Quero dizer que Rafael, para quem não sabe, é meu amigo. Não sei se é um cara que fez parte do início da minha jornada aí como professor, né? A escola foi efetivo lá em Paranapiacaba e realmente passamos bons momentos ali, momento difícil, né? Quando chovia, né, Rafael? Rafael ia parar debaixo do carro, meu Deus do céu, Rafael, né? Coisa louca, né? Só eu e você sabemos. História. É melhor não contar, não vamos contar, né? Então, deixa pra lá. Mas passamos bem momentos ali. Foi nesse dia que eu quebrei o celular de vez. Foi nesse dia. Mas mesmo assim, com toda a chuva, com tudo, né, que nós passamos ali, foi um momento maravilhoso. Obrigado, Rafael. E vocês estão convidados para visitar Paranapiacaba, visitar a escola, quando tudo isso acabar, né? Claro.
Tá certo. Eu quero agradecer aqui o pessoal que está acompanhando a gente, né? Algumas pessoas perguntam. Eu não vou lembrar agora quem perguntou, mas teve uma pessoa que falou assim: ah, vocês podiam abrir para poder fazer pergunta. Quem tiver a fim de mandar pergunta, tá tudo bem, pode mandar a pergunta sem problema algum, tá? Aí eu quero agradecer mais uma vez a Giliane também, que participou pra caramba aqui. E mais uma vez ela reforçou que você está muito tímido, que você não é assim. O Carlos Gardel aqui também comentando que mandou coraçõezinhos para você. E deixa eu ver quem mais. A Bill. Ela disse leu e kkkk. E só uma observação aqui, para o pessoal, eu recomendei lá a 13ª emenda, só que a 13ª emenda não necessariamente é um filme, né? Aliás, não é uma série, é um filme. E a série que eu gostaria de recomendar, na realidade, é Os Olhos que Condenam, que também aborda mais ou menos a mesma temática também, todos lá na Netflix, né? Mas, de qualquer maneira, eu quero agradecer aqui também a presença do Rafael, a honra de recebê-lo aqui, de ter toda essa galera acompanhando a live, de estar aqui com a gente interagindo, né? Gostaria de um dia poder conhecê-los todos, né, pessoalmente, para poder bater um papo, conversar, enfim. Mas é isso, né? Quem quiser mandar mensagem, quem quiser mandar pergunta, tá tudo bem, a gente aceita receber perguntas por aqui. E vou ficando por aqui também, né? Vou me despedindo, né? É um prazer estar sempre aqui trocando ideia, eu, Josafá e mais um convidado. E muito obrigado, Rafael, por estar por aqui. Obrigado a vocês por terem me convidado. É isso aí, muito obrigado. Eu quero só fazer uma fala aqui. O Carlos Gardel, ele fala para você falar sobre o boletim Lacerda Franco. Ah, sim. Você esqueceu de falar sobre o boletim. Foi uma das inovações, né, que a tecnologia possibilitou e a pandemia também deu a deixa para a gente trabalhar, né? E apesar de eu edito no computador, mas eu gravo no celular porque ainda é o meu melhor microfone. Pessoal, diretamente da minha cozinha, um beijo para todos. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau, gente. Tchau, até mais. Tchau, Rafael. Obrigado. Valeu, até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.